Filho, filha, hoje é o 3 domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos visita com delicadeza. Talvez você tenha acordado com a mente cheia, como quem já começa o dia correndo por dentro. Talvez exista uma pressão silenciosa, contas, prazos, família, trabalho, decisões, e mesmo assim você está aqui. Isso já é um sinal de fé. Neste instante, Deus não pede que você esconda o cansaço. Ele não pede que você seja forte o tempo todo. Ele apenas convida você a se aproximar, do jeito que está, com o coração sincero. Se hoje você se sente sem entusiasmo, sem direção clara, ou apenas cansado de lutar sozinho, faça deste momento um lugar seguro. Aqui, ninguém precisa provar nada. Aqui, você pode respirar. Aqui, você pode recomeçar por dentro. Fique comigo nesta oração. Deixe que Jesus caminhe até a sua vida comum, onde você realmente vive. Hoje, não é sobre fazer mais. É sobre caminhar melhor, com Deus dentro do passo. Se puder, coloque uma mão sobre o peito, bem no centro do coração. Sinta que você está vivo, presente, sustentado. Agora, inspire devagar, sem pressa, e ao soltar o ar, permita que os ombros relaxem um pouco. Inspire mais uma vez, e ao expirar, entregue a Deus o peso que você trouxe. Não precisa explicar tudo, não precisa organizar tudo agora, apenas entregue. Inspire outra vez, e repita por dentro, com simplicidade: Senhor, eu estou aqui. Deixe o ritmo do seu corpo desacelerar. Você não está atrasado diante de Deus. Você não está sozinho neste dia. O Senhor caminha com você. Permaneça por alguns instantes nesse silêncio, como quem abre uma porta por dentro. Se pensamentos vierem, não lute contra eles. Apenas deixe passar como ondas. Volte para a respiração. Volte para a mão no coração. E diga bem baixinho: eu me entrego. Se você está começando este domingo com o coração apertado, apenas permaneça aqui, com mansidão. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 23. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, à beira do mar. A partir de então, Jesus começou a anunciar: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, Pedro e André lançando a rede, pois eram pescadores, e lhes disse: segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Mais adiante, Jesus viu Tiago e João consertando as redes na barca com seu pai e o chamou. Eles deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando, anunciando o reino e curando o povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nós. Hoje, a imagem central de hoje é simples e poderosa. Jesus caminhando à beira do mar da Galileia. Não é um templo distante. Não é um cenário perfeito. É um caminho de trabalho, de rotina, de vida comum. É no meio desse caminho que Deus passa. Repare, Jesus não chama pessoas quando tudo está em ordem. Ele chama quando João foi preso, quando o ambiente é tenso, quando a notícia pesa. Mesmo assim, uma grande luz se levanta. Isso significa que a luz de Deus não depende do seu controle. A luz não espera você ficar impecável. Ela nasce justamente quando você sente que está nas trevas, confuso, cansado, sem entusiasmo. E Jesus diz: convertei-vos. Muitas vezes a gente ouve essa palavra como cobrança, mas o Evangelho de hoje mostra outra coisa. Conversão é direção, é voltar o rosto para a luz, é deixar Deus orientar o passo, sem esmagar o coração. Jesus olha para pescadores lançando redes, gente trabalhando, e Ele não diz: seja perfeito. Ele diz: segue-me. O chamado começa no simples.
passo atrás do outro na beira do mar, no caminho de todos os dias. Talvez hoje você também esteja com suas redes nas mãos. Tarefas repetidas, responsabilidades, escolhas que ninguém vê. E talvez exista um vazio. É só isso? O Evangelho responde com ternura. Deus entra exatamente aí. Ele caminha no seu caminho. Ele te chama no lugar onde você está. Veja como Jesus chama no meio da atividade. Redes nas mãos, barca no mar, ferramentas do trabalho. Ele não espera um tempo livre para falar com você. Ele fala enquanto você vive, enquanto você tenta, enquanto você se esforça. Por isso, se o seu dia parece cheio, não pense que Deus está distante. Ele caminha dentro do seu dia. E note também que o chamado é pessoal, segui-me. Jesus não oferece um peso extra, mas uma companhia. Seguir é aprender o ritmo do Mestre, é caminhar sem se perder, é trabalhar sem abandonar a alma, é decidir sem afundar na ansiedade. Hoje, a conversão pode ser algo bem prático, começar de novo naquilo que você já faz, mas com Deus no centro. Um pedido de perdão, uma atitude mais mansa, uma escolha mais honesta, um passo pequeno na direção do bem. O reino se aproxima quando você faz o próximo passo com fé. Que hoje você perceba. O reino se aproxima quando você deixa Jesus dar direção ao seu próximo passo. Eu me lembro de um homem chamado Renato, 39 anos, motorista de aplicativo em uma cidade grande. Ele me disse que acordava todos os dias com a sensação de que a vida era só corrida. Pegar um, pegar outro, trânsito, contas, cansaço. Por fora ele parecia firme. Por dentro ele se sentia sem rumo. Um domingo, antes de sair para trabalhar, ele ouviu o Evangelho de hoje. A frase que ficou foi essa: Jesus caminhava à beira do mar. Renato disse: se Jesus caminha, então eu não preciso correr como se estivesse sozinho. Naquela semana nada mudou por fora. O trânsito foi o mesmo. As contas também. Mas ele começou a fazer algo pequeno. Antes de ligar o carro, colocava a mão no peito e respirava. E dizia: Jesus, caminha comigo. Quando surgia uma decisão difícil, ele não reagia no impulso. Ele respirava, entregava e pedia luz. Com o tempo, ele percebeu que Deus não tinha tirado a rotina. Deus tinha devolvido o sentido. O caminho era o mesmo, mas o coração já não era. E foi ali, no simples, que ele sentiu um novo começo por dentro. Renato não virou perfeito. Ele só começou a caminhar acompanhado. E no fim do dia, ao lembrar do Evangelho, ele dizia: hoje eu não fiz tudo, mas eu não caminhei sozinho. Talvez você se pareça com Renato. Talvez o seu mar seja o trânsito, o escritório, a casa, a fila, o cuidado com alguém. O chamado de Jesus continua o mesmo: segue-me. E esse seguir começa em um detalhe simples: caminhar com Ele por dentro. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com sinceridade. Eu reconheço que estou sobrecarregado. Reconheço que muitas vezes eu caminho no automático, fazendo o que precisa ser feito, mas sem alegria, sem presença, sem paz. Eu reconheço minhas trevas, pensamentos confusos, medo do futuro, pressões que eu não consigo explicar e um cansaço que se acumulou. Mas eu também reconheço a Tua luz. A Tua luz não me acusa, ela me levanta. A Tua luz não me envergonha, ela me guia. Por isso, Senhor, eu entrego a Ti as minhas redes, entrego a Ti o meu trabalho, entrego a Ti as minhas responsabilidades, entrego a Ti as conversas difíceis que eu preciso ter, as decisões que eu venho adiando, as contas, os prazos, as preocupações com a família e até aquilo que eu não consigo nomear. Eu entrego, Jesus, a ansiedade que aperta o meu peito, entrego a necessidade de controlar tudo, entrego o medo de errar, entrego o medo de decepcionar, entrego o medo de não ser suficiente. E eu te peço, Senhor, caminha comigo hoje. Entra na minha vida comum do jeito que ela está. Vem para Cafarnaum do meu cotidiano, para a beira do mar das minhas tarefas, para o caminho por onde eu passo todos os dias.
que a Tua presença transforme a minha maneira de viver este dia. Não necessariamente mudando tudo por fora, mas mudando a direção por dentro. Ensina-me a converter o coração, Senhor, não por culpa, mas por amor. Não por pressão, mas por confiança. Converte meu olhar para que eu veja a luz onde eu só via cansaço. Converte meus passos para que eu caminhe com calma e firmeza. Converte minhas palavras para que eu não machuque quando eu estiver cansado. Converte minhas escolhas para que eu não me perca tentando agradar a todos. Jesus, quando eu sentir que estou sozinho, lembra-me, Tu estás caminhando. Quando eu sentir que estou atrasado, lembra-me, Tu não tens pressa. Quando eu sentir que estou fraco, lembra-me, Tua graça me sustenta. Hoje eu não te peço um dia perfeito, eu te peço um coração presente. Eu te peço coragem serena para fazer o que precisa ser feito. Eu te peço sabedoria para decidir sem medo. Eu te peço paciência para esperar o tempo certo. Eu te peço humildade para recomeçar quantas vezes for necessário. E se, ao longo do dia, eu me perder em preocupações, traz-me de volta para a imagem do Evangelho. Tu caminhando à beira do mar, eu quero caminhar contigo. Eu quero seguir-te, mesmo com minhas limitações. Eu quero que o reino se aproxime dentro de mim. Jesus, eu te entrego também as minhas palavras. Quantas vezes eu falo duro porque estou cansado? Quantas vezes eu me fecho porque tenho medo? Hoje, purifica a minha comunicação. Que eu seja firme sem ferir. Que eu seja verdadeiro sem machucar. Que eu seja paciente comigo e com os outros. Eu te entrego o meu passado, Senhor, o que ainda dói, o que ainda me persegue, o que ainda me faz duvidar de mim mesmo. Coloca a Tua luz nessas regiões escuras. Eu não quero viver preso ao que passou. Eu quero caminhar livre. Eu te entrego o meu futuro, o medo do que pode acontecer, o medo do que eu não controlo. Eu renuncio a essa necessidade de prever tudo. Ensina-me a confiar um dia de cada vez. E eu te peço, Jesus, abre portas de esperança. Mostra-me o próximo passo, mesmo que eu não enxergue o caminho inteiro. Dá-me coragem para recomeçar em pequenas coisas. Dá-me alegria serena, aquela alegria que não depende do perfeito, mas da Tua presença. Quando eu estiver tentado a desistir, sustenta-me. Quando eu estiver tentado a me comparar, cura-me. Quando eu estiver tentado a endurecer, amolece meu coração. E quando eu estiver tentado a me perder, traz-me de volta para Ti. Eu recebo a Tua luz. Eu recebo a Tua paz. Amém. Agora, filho, filha, eu convido você a colocar diante de Deus o seu trabalho e as decisões deste dia. Talvez você esteja indo para um lugar difícil. Talvez você precise resolver algo importante. Talvez você esteja com medo de escolher errado. Apresente isso ao Senhor, com simplicidade. Se você puder, diga com calma: Jesus, eu te entrego o meu trabalho. Jesus, eu te entrego as minhas decisões. Jesus, eu te entrego as pessoas com quem eu vou me encontrar hoje. Imagine Jesus caminhando ao seu lado no caminho da Galileia do seu cotidiano. Ele vê suas redes, Ele sabe do seu esforço, Ele não despreza o seu cansaço, Ele abençoa o seu caminho. Senhor, abençoa o trabalho deste filho, desta filha, abençoa a mente, para que haja clareza, abençoa as mãos, para que haja competência, abençoa o coração, para que não falte paz, abençoa as escolhas, para que sejam guiadas pela Tua luz. Quando surgir uma decisão, dá discernimento. Quando houver conflito, dá mansidão. Quando houver pressa, dá calma. Quando houver medo, dá confiança. Que o dia de hoje seja vivido contigo. Que cada passo seja acompanhado por Ti e que mesmo em meio às tarefas, o coração permaneça unido ao Teu. Recebe, Senhor, tudo o que será feito hoje e transforma a rotina em caminho de graça. Amém. Se você cair no meio do caminho, não se condene. Levante com Deus. Recomece com Deus. Rezemos juntos.
como uma só família de fé. Onde você estiver, una seu coração ao nosso. Ofereça a Deus este dia, sua casa, seu trabalho e peça paz para a sua família. Peça também luz para quem está nas trevas, cura para quem sofre e esperança para quem desanimou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a Mãe de Jesus nos cubra com o seu manto e que o Senhor nos conduza neste domingo e em toda esta semana. Amém. Antes de seguir com o seu dia, faça uma profissão de fé simples e verdadeira. Escreva nos comentários ou repita com o coração: Jesus caminha comigo hoje. Que essa frase não seja apenas palavras, mas direção. Quando o peso voltar, lembre-se, Ele caminha. Quando a pressa quiser dominar, lembre-se, Ele caminha. Quando a dúvida aparecer, lembre-se, Ele caminha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele ilumine o seu caminho e te dê paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz, caminhe com leveza e confie. Um novo começo já começou por dentro. Se puder, repita essa frase ao longo do dia, antes de começar uma tarefa, antes de uma conversa, antes de uma decisão. Ela é simples, mas é poderosa, porque coloca você na direção certa. E que o Espírito Santo renove suas forças. Que a luz de Cristo ilumine a sua mente. Que o amor do Pai console o seu coração. Amém.